Daí galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje eu vou trazer algumas promessas de histórias que eu gostaria de dizer lá em 2021 que eu li num livro. Então é isso, pessoal, nós estamos já no mês de dezembro, aí se encaminhando para o finalzinho do ano, o comecinho do 2021, e eu gostaria de trazer aqui algumas promessas de livros, alguns projetos que eu tenho aqui no canal, que eu quero começar aqui no canal, de livros que eu gostaria de ler aí no ano que vai vir. Como vocês vão ver, é bastante coisa em que eu me meti em várias leituras coletivas e também alguns livros que eu gostaria de trazer, alguns livros maiores, os famigerados calhamaços, que a gente sempre acaba deixando um pouquinho de lado e colocando uns livrinhos mais curtos ali para fazer mais volume, mas eu quero me dedicar um pouco mais a eles, então eu vou trazer aqui algumas categorias de livros que eu quero ler no ano que vem. E o primeiro deles que eu vou trazer aqui, que inclusive está no título do vídeo, são 5 calhamaços que eu quero ler no ano que vem. Como vocês já sabem, eu tenho um projeto aqui no canal de ler alguns livros do 1001 Livros para Ler Antes de Morrer. Se você não viu ainda esse vídeo dos livros que eu já li, eu vou deixar aqui nos cards para você conferir. Mas como geralmente esses livros eu acabo colocando na lista os menorzinhos ali para ir mais rápido, né? Eu decidi trazer então essa lista meio que obrigatória de livros um pouco maiores para eu me dedicar no ano que vem. Como esses livros todos passam aqui de 500 páginas pelo menos, alguns deles então vão ter mais de 1000 páginas, eu achei necessário ser somente 5. Eu ia colocar 6, né, para ficar um a cada 2 meses, mas mesmo assim alguns deles vão ficar bem apertado no meu cronograma, então eu acabei escolhendo 5 só e espero realmente conseguir ler eles todos. E o primeiro dos 5 que eu trago então é A Senhora de Winfell Hall, da Anne Brontë. Como vocês já sabem, eu tenho um vídeo aqui que eu trouxe algumas mulheres internacionais, autoras internacionais que eu quero conhecer, e a Anne estava nessa lista entre as 6. Dentre as irmãs Brontë, só falta ela para eu ler. Eu já li a Charlotte e a Emily e estou bem ansiosa para ler esse livro aqui. Parece bem bacana a sinopse dele e vai ser um dos que eu vou cumprir no ano que vem. E o segundo calhamaço que eu trago então é Ana Karenina ou Ana Karenina, do Tolstói. Eu já li dele ali um compilado que traz 3 contos, o mais famoso, A Morte de Ivan Ilitch. Eu adorei os 3, principalmente a Sonata Kreutz, e eu tô muito ansiosa para ler esse aqui. Eu acabei comprando agora no final do ano esse e não vejo a hora de fazer a leitura. Esse aqui vai ter quase 800 páginas, quase não, 830 páginas, e vamos ter que se dedicar para conseguir fazer essa leitura. E o próximo que eu trago então é Dom Quixote, do Miguel de Cervantes. Eu tenho aqui nessa versão da Penguin, que é dividido em dois volumes, né, 1 e 2. Eu sei que é uma história um pouco mais complicada de ler, talvez um pouco mais densa, e também aqui vai ter 1300 páginas, se eu não me engano, então vai ser um que a gente vai ter que se dedicar bastante. E o quarto calhamaço que eu trago aqui, então, na verdade, eu tenho ele dividido em 5 volumes, que é O Guia do Mochileiro das Galáxias. Eu tenho aqui, ó, esses 5 volumes pequenininhos. A obra completa, na verdade, dá umas 1000 páginas, cada pequenininho desse tem umas 200. Eu já havia tentado ler uma vez e não me adaptei muito com a forma da escrita, mas dessa vez eu vou tentar me dedicar melhor, talvez ler um por mês. Vamos ver se vai rolar. E o quinto calhamaço que eu vou ler, então, vai ser E o Vento Levou, que na verdade eu não tenho a versão física dele. Eu sei que ele está disponível no Kindle Unlimited, então provavelmente eu vou fazer a leitura por lá. Isso se não aparecer alguma promoção e eu acabar adquirindo a versão física. Mas eu tô bastante ansiosa para fazer essa leitura, todo mundo que leu adora essa história. E vamos ver então. Outro projeto que eu quero me dedicar mais em 2021 é a leitura de quadrinhos. Quem acompanha aqui o canal já viu que eu li Entre a Força e o Martelo, do Superman. Eu gostei também, não me adaptei muito à forma de leitura, na verdade você tem que um pouco, né, mudar a forma de ver a obra. Mas eu quero me dedicar mais e quem sabe entrar um pouco mais nesse mundo. E eu trouxe aqui então 6 quadrinhos que eu quero ler para 2021. E o primeiro que eu trago aqui, que me remete muito à minha infância, eu já tô muito louca para ler, é O Máscara, do John Arcudi, do Joe Monk. Eu acho que vai ser bem legal fazer essa leitura. Esse aqui é um personagem super icônico e que eu acho que eu vou me adaptar um pouco mais para fazer a leitura. E o segundo quadrinho que eu trago aqui para ler, então, é Semblant, que é desenhado pelo André Meister e escrito pelo Sérgio Mazzu. Na verdade, a Semblant é uma banda aqui da minha cidade que eu gosto bastante. E eles criaram, então, esse universo em volta da banda que vai trazer ali histórias de vampiros. Tô com bastante vontade de ler. E o terceiro quadrinho vai ser, então, O Espetacular Homem-Aranha, A Última Caçada de Kraven. O Homem-Aranha é um dos meus personagens, meus heróis favoritos, e eu tô louca pra ler alguma outra história dele e ouvi falar muito bem dessa história, então eu escolhi esse quadrinho. E o quarto quadrinho é, então,
Mulher Maravilha, a Verdadeira Amazona. Essa também é uma das minhas personagens heroínas favoritas e eu queria ler alguma coisa que falasse só dela, então eu escolhi esse quadrinho aqui. E o quinto quadrinho eu trago uma história que eu gostei bastante de assistir nos cinemas e gostaria de conhecer um pouquinho melhor como ela é retratada nos quadrinhos, porque eu sei que tem bastante diferença, que é Guerra Civil da Marvel, ali que vai ter o embate entre o Homem de Ferro e o Capitão América. Eu acho que vai ser bem legal também fazer essa leitura. E por último, mas não menos importante, eu trago aqui esse quadrinho gigante que é Justiça. Eu não sei nada sobre essa história, na verdade todos esses quadrinhos não são meus, né? São do Arthur, e ele me indicou esse aqui e falou que esse não podia deixar de estar na minha lista. Então eu tô bastante curiosa pra saber o que vai ser esse embate, provavelmente entre heróis e vilões. Acho que vai ser bem legal. Essas foram então algumas das promessas aí que eu gostaria de trazer para 2021, de alguns tipos de categorias de livros que eu não me dedico tanto assim. Mas eu vou trazer então agora os projetos do canal, que todo mundo já conhece ou deveria conhecer, que é o projeto do Stephen King em ordem cronológica. Agora no mês de dezembro a gente está lendo A Longa Marcha e a partir do ano que vem a gente vai ler mais 12 livros e eu vou trazer eles pra vocês. E pra janeiro, então, a gente vai ter A Zona Morta, que eu sei que é uma história de um cara que possui clarividência ou alguma coisa parecida com isso, e ele vai tocar na mão do político e basicamente ver o fim do mundo. É uma história que eu tô bem ansiosa pra ler e... todas elas eu tô ansiosa pra ler. Mas enfim, acho que vai ser bem legal. Em fevereiro, então, a gente vai ler A Incendiária, que eu sei que conta a história de os pais dessa menina, eles participaram ali do experimento do governo, acabou dando errado alguma coisa, e eles acabaram tendo essa menina que tem o poder de gerar fogo, e ali vai começar uma caçada atrás dela, basicamente, pelo que eu sei, acho que é o pai dela com ela fugindo do governo. Acho que vai ser bem legal também, é a primeira da Biblioteca King que a gente vai ler. E em março a gente vai ler mais um livro que foi publicado sob o pseudônimo de Richard Bachman, que é A Alta Estrada. Essa aqui eu realmente não sei nada sobre o que ela fala, na verdade acho que eu até já li a sinopse, mas eu acabo confundindo com outros livros, e enfim... vai ser bem legal. Em abril a gente vai ler um livro que é um pouco diferente do que o King escreve, que é um livro de não ficção, que vai ser A Dança Macabra. Aqui ele, pelo jeito, vai fazer basicamente uma homenagem aos filmes e aos livros de terror que influenciaram ele de alguma forma na escrita dos seus livros. Eu acho que vai ser bem bacana, inclusive no final ele até faz algumas indicações de livros e filmes, uma lista de indicações. E eu tô ansiosa pra ler também. Acho que vai ser uma leitura um pouco mais densa, não tão fluida, já que a gente tá falando de um livro de não ficção. E em maio, então, chegou a vez de Cujo, que é um dos que eu tô mais ansiosa pra ler. Eu sei sobre o que é a história, que é basicamente uma mãe e um filho que ficam presos dentro de um carro, e fora dele tem um São Bernardo que tá ali enlouquecido, com raiva, talvez, não sei. Mas eu tô muito, muito ansiosa pra fazer essa leitura e eu adoro essa capa. E em junho, então, mais um livro do Richard Bachman, O Concorrente. Esse aqui também é mais um do que eu não sei sobre o que é. Na verdade, eu li as sinopses deles uma vez e achei tudo meio parecido, então virou um bolo na minha cabeça. E já que eu vou ler também, não tem porquê descobrir, a gente descobre lendo, né? Então, O Concorrente. Seguindo os boatos de que é um dos livros mais fumados que o Stephen King já escreveu, o primeiro livro da Torre Negra, O Pistoleiro. Esse aqui eu tô bem ansiosa pra ler, mas todo mundo fala que você lê e não entende quase nada. Enfim, vai ser o começo dessa saga, eu estou super, super empolgada pra começar ela. Daqui pra frente, então, os livros, a hype tá super, super alta. E em agosto a gente vai ler, então, 4 Estações, que é um compilado de 4 contos ou 4 novelas. Eu não tenho certeza como eles se classificam, mas eu tô com muita vontade de ler esse livro porque eu sei que pelo menos 2 histórias são muito boas, que é o conto que deu origem ao filme Conta Comigo e também é o que deu origem ao Sonho de Liberdade, que são 2 filmes que todo mundo adora e eu tô com muita vontade de ler. Em setembro também vem outro livro que... eu quero ler todos, mas esse também é um dos que eu mais quero, que é Christine, o Carro Assassino, né? Quero muito ler essa história, eu só sei que ela é um carro assassino e se chama Christine. Eu não sei mais nada dessa história, também não preciso saber porque eu quero ler e descobrir e vai ser muito massa. Em outubro, um dos livros que o pessoal fala que são um dos mais sombrios ou um dos mais pesados do Stephen King, O Cemitério. Eu já assisti a adaptação antiga dele, então eu conheço meio por cima. Faz muito tempo, mas eu lembro um pouco por cima sobre o que é a história. Mas quero muito ler e descobrir lendo, né, os detalhes dessa história e tô bem ansiosa. Em novembro, uma história curtinha de lobisomem, A Hora do Lobisomem, que parece ser uma história super rápida de ler. Até nessa edição aqui da Biblioteca King tem algumas ilustrações no meio e acho que vai ser uma leitura bem bacana. E por último, em dezembro, o calhamaço do ano, com aqui mais de 700 páginas, O Talismã. Eu não sei muito dessa história também, eu só sei que envolve um menino que vai em busca de um talismã ou algo do gênero. Não cheguei a ler a sinopse e tô bem ansiosa também, vai ser uma leitura enorme pro final do ano,
mas que é King, então a gente encara. Pra quem não sabe, quando eu criei essa ideia de ler os livros do Stephen King em ordem cronológica, eu fui aí resgatando algumas pessoas ao longo do caminho, e a gente formou um grupo no WhatsApp pra discutir as obras dele, e tá sendo sempre muito legal. Todo final de mês a gente faz um encontro pra falar sobre a obra do mês, e é super enriquecedor ver os pontos de vista de todo mundo. Então eu queria mandar um beijo pra todo mundo que tá lá no grupo, já esteve no grupo, que é a Érica, o Edu, a Mai, a Rai, o Arthur, meu noivo também, o André, a Tatá e o Reinaldo. Obrigada, pessoal, pela força. Se vocês quiserem participar desse grupo, deixa aqui nos comentários que eu adiciono vocês lá. Ainda dá tempo de acompanhar o projeto, ou enfim, abandonar os que já passaram e seguir com a gente lendo. Mas então, eu falei isso porque dessa história de ler os livros do King, surgiu um outro projeto pro ano que vem, que todo mundo ficou com bastante vontade. Então a gente vai começar a partir de janeiro. E eu também queria convidar quem quiser participar desse novo projeto, fica super à vontade, que é ler os livros do Joe Hill já publicados, já que a gente vai ler o Papai, a gente vai ler o Baby Shark também. A ideia, então, é ler os 7 livros publicados do Joe Hill aqui no Brasil. Entre eles vão ser livros de romances e livros de contos. Se vocês não sabem, Joe Hill também publica história em quadrinhos, mas esses, por enquanto, vai ficar de fora. E o primeiro dele, então, que a gente vai ler lá em janeiro, vai ser Fantasmas do Século XX. Esse aqui eu sei que é um livro que é uma coletânea de contos. Eu acho que são quase 20 contos, pequenos contos, né? E eu não sei muito sobre isso. Na verdade, eu acho um pouco ruim começar por livros de contos, conhecer a escrita do autor através de contos, mas já que foi o primeiro, vai ser o primeiro. O segundo, então, que a gente vai ler vai ser Estrada da Noite. Eu não sei quase nada sobre as histórias dos livros, as sinopses dos livros do Joe Hill. Eu tô indo totalmente no escuro e eu acho que vai ser uma experiência mais legal por ser assim. O terceiro, então, é O Pacto. Na verdade, eu não sei dos outros, exceto esse. Esse aqui eu já assisti o filme, que tem uma adaptação com Daniel Radcliffe. E eu gostei bastante do filme e creio que eu vou gostar bastante do livro também, porque já a essa altura eu já esqueci bastante da história. O quarto e mais famoso, eu acho, dele é Nosferatu, que é um dos calhamaços, né? Vai ter aqui quase 600 páginas e eu acho tão bonita essa capa. E acho que vai ser super legal, o pessoal fala super bem desse livro. O quinto, que é um dos únicos que eu não li e eu sei a sinopse, é Mestre em Chamas, que parece bem bacana, uma doença que as pessoas basicamente entram em combustão instantânea e pegam fogo. Parece bem legal, super pós-apocalíptico, ainda mais que a gente acabou de ler A Dança da Morte, vai ser super legal entrar nessa história. E o sexto livro que a gente vai ler dele, Tempo Estranho. Eu sei que esse aqui são contos ou novelas também, eu acho que são histórias maiores, não são tão pequenininhas, mas também não sei direito a temática e acho linda, linda, linda essa capa dele. E o lançamento mais fresquinho dele aqui no Brasil, que veio pela Tecnéticos, é O Carrossel Sombrio e Outras Histórias, que também é um livro de contos, acho que esse daí são contos menores. Inclusive tem 1 ou 2 contos que ele escreveu junto com o Stephen King, e com certeza quando chegar nesse eu vou estar super hypada. E como a gente está lendo O Pai, e a gente vai fazer uma leitura coletiva para ler o filho, a gente não podia deixar a mãe de lado também e ler o único livro, pelo menos que eu sei que é publicado aqui no Brasil, que é Pequenas Realidades, da Tabitha King. Acho que vai ser uma leitura bem bacana. Eu adoro essas versões da Dark Side e já estou super animada para ler. Mais um projeto que eu participo, então, é uma leitura coletiva de livros de thrillers que a gente formou em parceria com outros 4 canais, que é o Reinaldo, do Relíquias do Rei, o Renzo, do Chalé da Leitura, a Montana, do A Bookish Life, e a Beca, do Rebeca Fonseca. A ideia é que a gente leia livros de thrillers separados em temáticas. A cada 3 meses a gente vai escolher uma temática e ler ali 3 livros dessa temática para conversar e discutir com a galera. Na verdade, o projeto já começou em novembro e a gente leu então no mês Mind Hunter, que foi uma leitura bem bacana, e a gente está lendo agora O Silêncio dos Inocentes, do Thomas Harris. Eu vou dar uma adiantadinha aqui para vocês, já em primeira mão, qual vai ser a leitura do mês de janeiro que a gente escolheu, que foi O Boneco de Neve, do John Nesbo. Eu tava com bastante vontade de ler já esse autor, fazia um bom tempo, e estou bem ansiosa por essa leitura. Então, ao longo do ano, a gente vai acrescentando ali de 3 em 3 meses essas leituras e vai acabar sendo leituras obrigatórias do meu ano. E como se já não fosse bastante, já não tivesse atolada de livro para ler, eu criei mais um projeto que vai vir aí. Eu vou trazer mais informações mais perto do começo do ano, mas eu estou organizando aqui junto com algumas outras amigas e vou trazer aqui maiores informações pra frente, que é uma leitura coletiva dos livros da Jane Austen. Faz tempo, muito tempo que eu tô querendo ler essa autora e achei que seria bacana ler, já que ela apenas tem 6 livros, fazer uma leitura e discutir as obras dela, já que estão cheias de mensagens, super mensagens feministas e de
discussões de classe, e eu acho que ia ser bacana trazer mais pessoas para conversar sobre isso. Por enquanto eu só tenho 3 livros dela, eu ainda não adquiri todos os livros físicos da leitura, mas o primeiro que eu tenho é Razão e Sensibilidade, que foi o primeiro romance de verdade publicado por ela. O segundo, que é Orgulho e Preconceito, que eu acho que é o mais famoso dela. E também tenho aqui uma outra versão de Persuasão, que eu adquiri nessa versão aqui da Folha de São Paulo. Como eu disse, eu vou trazer maiores informações ali quando o ano se iniciar, mas então, basicamente, de janeiro a junho a gente vai estar fazendo essa leitura dessas obras dessa autora super massa. Eu sei que parece bastante coisa e é leitura que não acaba mais, principalmente leitura coletiva, mas eu gostei muito, desde que eu criei esse projeto do King, eu gostei bastante de ler livros com outras pessoas, eu gosto muito de ver como as outras pessoas reagem àquela história, às vezes visões diferentes, de mundos diferentes que a gente vive, e eu acho que a leitura é muito mais enriquecedora dessa forma. Então eu acabei me enfiando em vários projetos e acho que vai ser super bacana aí ao longo do ano que vem. Então galera, por hora é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você já leu algum desses livros aí ou algum desses autores, né, já que alguns são separados por autores, deixa aqui o que vocês acham deles, quais vocês mais gostam, pra já me dar um ânimo maior pra encarar essas leituras ano que vem. Também não se esquece de se inscrever no canal, de compartilhar com seus amigos que gostam de leitura esses vídeos e a gente chegar cada vez a mais a leitores diferentes aí pelo Brasil. Também não esquece de ativar o sininho para receber as notificações cada vez que sair um vídeo novo aqui para você vir dar uma conferida. Obrigada por ficar até aqui comigo e até a próxima!